irmãos, abra sua Bíblia junto comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 2, estamos pensando já há 2 domingos, debaixo do tema A Missão é Sua, e hoje nós vamos continuar pensando sobre essa responsabilidade que temos, missões, uma obra ao meu alcance. Essa missão é sua, essa missão é minha. E a gente precisa ouvir e obedecer, irmãos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. A palavra de Deus nos diz aqui o seguinte: A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar. Grande Deus, em nome de Jesus, que mais uma vez a sua palavra nos confronte nessa manhã e que traga resultados, ó Pai, práticos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. No capítulo 1, nós verificamos que essa fé não deve ser fingida, que Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de fortaleza. No capítulo 2, para cumprirmos essa missão que é nossa, nós devemos nos fortificar na graça do Senhor, essa ação de Deus em nós, por nós, através de nós. E essa graça deve ser multiplicada. Ainda no capítulo 2, lá no versículo 4, nós verificamos que não devemos ficar presos a embaraços dessa vida, a coisas que nos tirem do foco, há coisas que tirem a nossa atenção para aquilo que realmente importa, para aquilo que realmente fará diferença daqui a 100 anos, ou fará diferença na eternidade. São tantas coisas que prendem a nossa atenção e nós também falamos sobre isso. Também falamos sobre lembrarmos de para quem trabalhamos. A missão é nossa e foi dada por Jesus. De modo que, se eu não obedeço a essa missão, de modo que, se eu não cumpro a missão que a mim foi dada, eu estou em desobediência a Deus. E essa mensagem é extremamente impopular. É extremamente complicada, não é uma mensagem que passa a mão na nossa cabeça, mas é uma mensagem de Deus que nos envia para uma missão debaixo da sua autoridade, debaixo do seu poder, debaixo da sua própria pessoa. E se eu não cumpro uma ordem dada por Jesus, mas eu cumpro uma ordem dada pelo meu chefe, eu estou obedecendo mais a quem? Eu posso perguntar aqui, quem é o primeiro na sua vida? Todos vão responder Deus. Deus é o primeiro na minha vida. Só que a quem nós estamos obedecendo mais? Só que a quem nós estamos ouvindo mais? Nós temos que nos apresentar diante de Deus dignamente. Porque o Senhor está contemplando a nossa vida e aquilo que nós estamos fazendo. E se eu não falo do amor dele para as pessoas, se eu não me envolvo na obra dele, se eu não invisto a minha vida, os meus recursos na obra missionária, na obra da pregação do mundo, o que é que eu estou fazendo aqui? Porque é para Deus. Porque foi o Senhor Jesus quem nos ordenou ir. Foi o Senhor Jesus quem nos ordena a ter uma vida digna diante dEle. É o Senhor Jesus quem ordena para que nós tenhamos uma vida de comprometimento com a sua igreja. Se eu não obedeço algo que o Senhor Jesus me ordenou, eu estou em desobediência para com Ele. Você crê na palavra de Deus? E hoje nós contemplamos uma série de problemas. Mas cadê a resposta da igreja? Por isso que, lá no versículo 16,
nós aprendemos que não devemos perder tempo com discussões inúteis, com falatórios profanos, que produzem, e o versículo 17 vai dizer que produz tecido morto, produz nada com nada. E é tanta discussão, é tanto debate, é tanta coisa, é calvinismo versus arminianismo, é debate disso, debate daquilo, e as pessoas ficam horas e mais horas discutindo, e querem encontrar pessoas de outras religiões para debater, tudo conversa inútil, se não traz o propósito por trás de edificar a igreja e de evangelizar aos perdidos. E olha, meus irmãos, eu tenho que confessar que eu amava essas discussões. Eu ia para a escola querendo encontrar alguém para debater. Eu saía para evangelizar, amava encontrar gente que pensava diferente, e ficava o tempo todo do evangelismo tentando debater, e como se o calvinista convencesse o arminiano e o arminiano convencesse o calvinista. E as pessoas estão precisando ouvir de Jesus. E as pessoas estão debatendo ao invés de gastarem o seu tempo em falar de Jesus. Irmãos, nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Nós precisamos crer na palavra do Senhor. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor. Nós não devemos perder tempo com inutilidades. Não gaste o seu tempo usando o conhecimento que você tem das Escrituras, produzindo tecido morto. Mas em nome de Jesus, aprenda das Sagradas Escrituras. Ouça as Sagradas Escrituras. Pratique as Sagradas Escrituras para a edificação do povo de Deus e para a evangelização dos perdidos. E a bênção de Deus estará sobre você. É por isso que nós devemos fugir das paixões da nossa mocidade, como nos diz o versículo 22. Nós devemos seguir pelo Espírito, nós devemos rejeitar as questões loucas, sem instrução, que só produzem brigas. Como nos diz o versículo 23. No versículo 24 diz: o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade. Os crentes precisam dar um testemunho de crentes. Imagine a situação. O crente lá no seu trabalho briga com todo mundo, engana o chefe. O jovem na faculdade dá um péssimo testemunho, ficando em roda de escarnecedores. E aí depois quer pregar. Aí depois quer falar de Jesus. O camarada briga com todo mundo, aí chega para aquele com quem ele brigou e fala: Jesus te ama. Jesus quer te salvar. Olha o que Jesus fez na minha vida. A pessoa vai olhar para ele e falar: o que Jesus fez na sua vida? Por isso que nós temos que ser servos do Senhor, mansos, para que ao ensinar as pessoas vejam Jesus em nós. Para que ao pregar a palavra, pregar o evangelho aos perdidos, os perdidos vejam Jesus em nós. Porque se o Senhor Jesus não for o testemunho da nossa vida, seremos nós mesmos o testemunho da nossa vida. E aí, quando as pessoas olharem a gente, nos olharem aquilo que de ruim em nós está, é por isso que nós devemos praticar a palavra de Deus, irmãos. É por isso que nós devemos viver na prática aquilo que é ensinado, aquilo que Jesus nos ensina. Porque quando olhamos o contexto do mundo, e no capítulo 3, há uma profecia aqui, que é exatamente o retrato do tempo que vivemos. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, e a lista segue.
tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque nós, como filhos de Deus, para encararmos a missão que é nossa, devemos ficar longe do mundo. Devemos ficar longe de pessoas que trazem essas características e que entram nas casas. Porque as pessoas estão aprendendo a serem dessa maneira. Nós temos que mostrar Jesus e a proposta que vem por trás da pessoa maravilhosa de Jesus. E que proposta é essa? É a proposta de salvação. É a proposta da graça, é a proposta do amor, é a proposta da mansidão. Porque se nós dermos um mau testemunho, as pessoas não verão diferença em nós. E quando elas não veem diferença em nós, para que elas vão querer o Cristo que pregamos? Mas quando elas veem diferença, aquele que zombava de você por você ser crente, quando as coisas piorarem na vida dele, é para você que ele vai atrás. E isso aconteceu comigo tanto na escola. Curioso. Sabe como eu era chamado na escola? Pastor. Eu era chamado na escola de pastor. Olha o pastor ali, mas não era no bom sentido da coisa, era na gozação mesmo. Olha o pastor ali, e não sei o quê, e não sei o quê. E aí eu juntava com mais 2 amigos e ficávamos bem no meio do pátio. E a gente começava a cantar. Então tá bom. E a gente começava a cantar. A gente não sabia muitas músicas. Nós cantávamos Eu Sou Feliz. Eu não sei quem sabe. Eu sou feliz, pois é o Espírito de Deus que habita em mim, que me faz sentir feliz. E aí ia. O intervalo inteiro cantando 3 músicas. E a gente cantava. E não estávamos nem aí. Escola Leopoldo Santana. Aí as pessoas começavam a ter problemas. Chegavam na gente, posso pedir oração para vocês? Aí a minha carne dizia, né? Na hora de me alugar. Só que eu cantava que era o Espírito de Deus que habitava em mim e que por isso eu era feliz. Então, vamos orar. E ali nós construímos algo tão legal no intervalo que começamos em 3 e aí começou a aumentar. E a professora de educação artística fez toda a sala cantar as músicas que a gente cantava. E teve um encontro de escolas e nós cantamos as músicas que a gente cantava lá no intervalo da escola. E eu estudei lá 3 anos e saí, ninguém sabia o meu nome, mas me chamavam de pastor, todo mundo. E eles nem sabiam, né? Mas estavam profetizando. Nós devemos mostrar que somos diferentes porque temos Jesus. E isso é tão bom. Ontem ali a alegria do povo de Deus reunido. E é impressionante como as pessoas acham que o povo de Deus não é feliz. Mas nós somos felizes. A diferença é que nós não precisamos das coisas do mundo para sermos. Porque nós já temos tudo. Nós temos Jesus e temos o Espírito que habita em nós. Irmãos, isso faz diferença. Isso faz diferença. Mas há um preço. Porque aquele que decide viver piedosamente, no cumprimento de sua missão, vai ser perseguido. Vai ser perseguido. E nós encontramos isso claramente lá no versículo 12 de Timóteo 3. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Agora, uma coisa a gente precisa estabelecer como verdade. Ninguém vai sofrer mais que Jesus. Ninguém vai sofrer mais que Jesus. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, eles foram perseguidos. Quando nós olhamos para a vida dos grandes homens de Deus, das grandes mulheres de Deus, nós vamos ver, eles foram perseguidos também.
Então nós seremos perseguidos. Por quê? Por que que a Bíblia é tão descredibilizada? Por que os crentes que mantêm as tradições são tão criticados? Por quê? Porque é uma tentativa do diabo de mostrar que isso é ruim. E por isso a perseguição acontece. Mas por que o diabo está tão preocupado em descredibilizar? Porque ele sabe que aquele que tem um encontro com Jesus sabe e descobre qual é o verdadeiro sentido da vida. Descobre o caminho da felicidade. Por quê? Porque tira Jesus da nossa vida. Tira a igreja da nossa vida. O que seria de nós? O diabo não quer que as pessoas saibam. Por isso há perseguição. E eu ouvi uma frase essa semana muito interessante. A igreja nasceu com o DNA da perseguição. Se você não está sendo perseguido por ser crente, provavelmente há alguma coisa errada. Porque aquele que dá testemunho, aquele que é de Cristo, vai sempre ser perseguido. Ou de uma maneira leve, ou de uma maneira mais pesada, mas será perseguido. Aquele que olha para as Escrituras como manual de fé e prática, vai ser perseguido. Porque é uma resposta contra o mundo, contra a avareza, a traição, a obstinação do mundo. Nós seremos perseguidos e sempre seremos. Mas nós devemos viver uma vida piedosa no cumprimento dessa missão, custe o que custar. Porque, irmãos, a missão é nossa e outra. O pastor disse aqui, tudo vai se fazer novo. Há uma glória que nos espera. Você, de repente, está com 30, 40, 50, 80 anos e parece que a vida passou muito rápido. E passou mesmo. E tem passado mesmo. E vai passar mesmo. Só que há uma eternidade que nos espera. E lá nós vamos poder descansar à vontade. Então agora é tempo de trabalhar. E a perseguição virá e a gente vai permanecer firme no Senhor, em nome de Jesus. Pregando o evangelho do reino, pessoas vão se afastar. Mas é isso mesmo. Porque um crente deve permanecer nas Escrituras. Ele deve permanecer nos ensinos do Senhor. Versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É uma vergonha o crente que não tem o conhecimento profundo das Escrituras. Isso é triste. Isso é tão triste. Porque quando um crente não está enraizado nas Escrituras, vem o vento de doutrina e leva. Vem uma mentira e leva. Podem reparar, aquele que está fundamentado nas Escrituras não se deixa levar por vento de doutrina nenhum. Irmãos, pensamentos como, mas olha lá, aquele lugar tal está tão lotado, aquele outro lugar está tão cheio. E desde quando o povo de Deus foi maioria? E cada vez, irmãos, seremos menos. Cada vez seremos menos. Aqueles que manifestam a sua vida debaixo da palavra do Senhor, os fiéis à palavra do Senhor, cada vez seremos menos. E é por isso que nós devemos resistir. Nós não devemos abrir mão de nada em relação às Escrituras. Porque se nós não nos aprofundarmos nela, como é que cumpriremos a nossa missão?
Como é que falaremos do amor de Cristo com propriedade, se nem nós mesmos estamos enraizados nas Escrituras? É por isso que precisamos permanecer firmes nas Escrituras. É por isso que você deve vir aprender sobre a palavra de Deus. É por isso que você deve focar no ensino da palavra de Deus, no aprendizado da palavra de Deus. Não, 9h é muito cedo. Eu só vou às 10 para o culto. Mas você sabe o que você perdeu das 9 às 10? O ensino da palavra. Pastor, mas eu vou assistir depois em casa. Vai. Vamos focar, irmãos, em nome de Jesus. Vamos focar nas Escrituras, vamos permanecer nas Escrituras. A missão é nossa. A missão é nossa. Somos nós que devemos fazê-la. E para isso nós devemos estar instruídos nas Escrituras. Porque é uma vergonha um crente não ter profundidade nas Escrituras. Porque quando alguém chegar interpelando alguma coisa, vai se perder todo. Mas nós, ao olhar para a palavra de Deus, devemos nos aprofundar, devemos entender e devemos fazer o que a Bíblia nos manda fazer. Chegamos finalmente no capítulo 4, e eu quero destacar antes do fim dessa mensagem o seguinte, versículo 1, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Essa mensagem tem duas testemunhas. Tem duas testemunhas. E quais são essas testemunhas? O Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai. É como se você estivesse ouvindo esse desafio diante de Jesus e diante de Deus. É como se Deus estivesse ouvindo, vendo tudo que você está ouvindo e vendo. E diante disso, o que é que você e eu vamos fazer? Diante das mensagens, diante dos desafios, diante de tudo o que sai debaixo da palavra de Deus, de maneira fiel à palavra de Deus, o que é que você e eu vamos fazer? Essa é a pergunta. Porque as testemunhas de tudo o que diz respeito ao Evangelho, Deus Pai e o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, que a nossa resposta deve ser uma só: cumprir o serviço que foi dado por Deus. E nesse sentido, diante de tantas heresias e bobagens que nós temos ouvido, e é o que os versículos seguintes vão dizer, diante de tantas atrocidades que nós temos ouvido, pessoas dizendo em nome de Jesus coisas que não têm nada a ver com Jesus e com o Evangelho, e estão arrebanhando a muitos. O que é que nós temos que fazer? Versículo 5. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições. Todos juntos aqui? Faze a obra de um evangelista. Porque é isso que nós devemos fazer. E cumpra o teu ministério. Todos nós temos um ministério. Todos nós temos um serviço. Todos nós temos uma responsabilidade, e a responsabilidade que temos é de pregar o Evangelho aos perdidos. Essa é a nossa missão, que possamos cumprir esse ministério dado por Deus, que este ministério seja prioridade na nossa vida,
que pessoas sejam arrancadas do inferno para viverem uma vida eterna. Não tem como fugirmos dessa responsabilidade. Este ministério é meu, este ministério é seu, as testemunhas, Deus Pai e Jesus Cristo. Chegou a hora então de assumirmos essa responsabilidade e fazermos o que precisa ser feito, em nome de Jesus. Amém.